E aí, tudo certo, pessoal? Tudo beleza? Bom, pessoal, então a gente está começando a aula 6 desse semestre, a segunda aula sobre teoria democrática, tá? Então é um vídeo subsequente a este começo de discussão sobre o que é democracia. Então aqui só vou relembrar algumas coisinhas para vocês, tá? Lembrar o que a gente falou na aula passada. Então, que é democracia, falamos sobre esse conceito, falamos algumas compreensões dela, as origens, né, as discussões, tudo isso nós falamos na aula anterior e isso é importante para vocês saberem a origem da palavra, até para a gente compreender os dilemas de hoje da democracia, né? Então perdemos um certo tempo, inclusive, discutindo essas questões de autores clássicos como Aristóteles, Platão. Fiz um resumo para vocês da democracia clássica, né? Falei sobre outras experiências e também aí a gente emendou algumas discussões importantes ali nos clássicos, mas que possivelmente foi mais uma lembrança para vocês, né? Porque vocês já tiveram esses autores clássicos. Depois falamos, e isso é uma questão importante, sobre esse encontro entre democracia e representação política, que até então não existia, tá? Então, o primeiro encontro eu falei entre representação e democracia, a questão do tamanho das democracias modernas, o Dow fala sobre isso. E aí, então, nós começaremos a falar sobre o encontro do liberalismo com a democracia. Ok? Deixa eu ajeitar um pouco aqui, tá, pessoal? Deu. Então, esse encontro do liberalismo com a democracia, ele é extremamente importante para a gente compreender por que nós falamos democracia liberal representativa. Por que nós falamos essa palavra? Porque é um encontro entre a noção de democracia, de liberalismo e de representação política. São três encontros diferentes. Eu falei isso para vocês na aula passada e agora eu vou falar um pouco mais de calma sobre a questão do liberalismo. Primeira coisa, o liberalismo e a democracia, eles não são a mesma coisa. Isso é importante a ser dito. Eles têm uma relação até um pouco, muitas vezes, ambígua. Tá? Eles têm uma relação que algumas discussões são discussões extremamente difíceis. Aquelas grandes discussões do judiciário, do STF, da questão de liberdades, garantias fundamentais. Vou tentar mostrar para vocês um pouco sobre isso. Vou abrir para vocês aqui a Constituição Brasileira para tentar mostrar aonde está alguns desses debates e por que eu falo isso, tá? Inclusive eu tive literalmente, tá, pessoal, uma discussão com a minha companheira, né? Uma boa discussão, saudável, etc. Entre um grande debate, talvez eu ache ali na Constituição e exalte isso para vocês, porque é um debate atual, não tem a ver com a pandemia, mas tem a ver com alguns direitos e garantias fundamentais. Debate nervoso, tá, pessoal? Todas as democracias, pessoal, todas democracias que a gente considera as democráticas, isso é um outro ponto que eu vou avançar na aula seguinte, mas sendo um teórico da democracia, ou pelo menos um professor que também trabalha com política comparada, que é uma das áreas da ciência política, depois a gente pode também comentar em outras aulas um pouco mais sobre essas áreas, mas a democracia precisa de liberalismo, tá? Por quê? Porque vocês sabem e vocês aprenderam desde cedo, tá? Que o liberalismo, que a democracia é voto, que a democracia é representação, é direito de participar politicamente, tá? Então o
voto ele é uma das dimensões essenciais para a democracia. Só que ele é suficiente? Vou dar um exemplo. Até alguma parte do século XX, principalmente na primeira metade do século XX, alguns estados norte-americanos permitiam o voto dos negros. Claro, era permitido. E aí olha como isso é uma discussão extremamente interessante e vocês têm que refinar um pouco isso. Mas o que muitas vezes acontecia quando os eleitores negros, principalmente em estados do sul, racistas, iriam votar? Eles eram ofendidos, agredidos simbolicamente, eventualmente, evidentemente, fisicamente, tá? Era comum, e isto impelia, né, a esses eleitores negros a não votarem. Ou seja, constitucionalmente era permitido, mas o Estado não fornecia a proteção e as garantias e liberdades dessas pessoas poderem votar, já que se sabia que num contexto racista essas pessoas eram discriminadas e por isso não conseguiam atingir o objetivo que era chegar até a urna, ok? Então, o liberalismo, ele é a promessa, a garantia de que o Estado, principalmente, vocês já vão ver por que é o Estado, vai atuar a preservar alguns direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias chamados direitos e garantias de primeira geração. Novamente, então o liberalismo político, ele tem todo um contexto. Se vocês procurarem por isso, tem os livros do Bobbio também, né? Nós tivemos uma boa apresentação no nosso seminário da Scarlett sobre isso, tá? Aqui para quem está assistindo, né? Nós tivemos um seminário nessa aula anterior que falou exatamente sobre a questão do liberalismo. Então, antes, pessoal, deixa eu abrir aqui para vocês a nossa Constituição. Então, o título 2º da nossa Constituição, eu espero que vocês estejam conseguindo observar. Se vocês não conseguirem, tá, pessoal? Só vou aproximar um pouquinho mais, então, aqui, para ficar um pouco melhor. Mas ele diz dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Inclusive, nós fazemos, às vezes, alguns professores, o professor Kleber, me foi dito que ele perdia bastante, o professor que me antecedeu aqui na UFS, né, aqui antes de 2014, falava nas cadeiras de disciplina de Direito e Cidadania muito sobre isso, né, discutir isso nessa disciplina que é uma disciplina de domínio comum aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, quais seriam esses direitos de primeira geração? Tá? Primeiro é importante a gente falar o artigo, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Lembrem-se que eu falei para vocês lá quando Locke fala os 3 princípios fundamentais, né? Direito à vida, tá aqui, ó, liberdade. Tem outros também, que é igualdade e segurança, mas a propriedade, tá? Então isso é uma questão importante que o Estado brasileiro deveria garantir isto. Deveria. Isso é o que está em nossa Constituição. Isso levou a um debate interessante entre 2 alunas que se oporam à interpretação. Uma dizendo que a nossa Constituição é uma Constituição liberal, sim. A outra dizendo que não. Isso é uma discussão que eu já vou retomar depois, mais adiante, mas é importante, o Dow fala muito sobre isso. Uma questão é o ideal, outra questão é a realidade. Tá? Então, tem vários incisos, né? Tem vários pontos, digamos assim, né? De uma maneira menos categórica, pontos, incisos, artigos, que conta incisos, artigos e parágrafos, né? Mas esses incisos aqui, eu acho, se não me falha a memória do meu conhecimento pífio em direito, assim como a gente coloca, tem algumas menções aqui, que eu gostaria de, claro que não todas, isso aí caberia uma aula, né, e várias discussões, mas são esses os direitos que eu quero mostrar, os direitos do liberalismo, e por isso eles são importantes
não só no Brasil, mas como em qualquer outro país. Se eles não existirem, pensem aqui comigo, se eles não existissem, se a gente suprimisse esses incisos, o que poderia acontecer, né? E nós, enquanto indivíduos, poderíamos ficar desprotegidos. Primeiro, é bem importante, né, destacar isso, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso é importante, está na nossa Constituição. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que isso significa, professor? Significa que todos nós, brasileiros e também residentes aqui no Brasil, podemos falar sobre alguma coisa, defender um ponto de vista. Defender, por exemplo, o ponto de vista do governo federal atual, ou se opor a ele. Só que é vedado o anonimato, ou seja, tu tens que fazer essa defesa, mas sem se esconder, né, pelo anonimato. Tu tem que ter a coragem, digamos assim, de manifestar o seu pensamento. Tá? Isto também é questão importante. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência de crença, tá? Isso aqui está escrito aqui, ó. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, que é uma discussão que inclusive foi aventada, esse, se não me engano, inciso 6º, né, para falar agora sobre a pandemia. Um ministro lá queria liberar os cultos, etc. Tá? Deve ter utilizado isto. Uma coisa aqui importante, ó, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E aí tem esse aqui, ó, prestem atenção que eu vou falar alguns problemas quando se choca alguns direitos fundamentais. Vou repetir esses direitos e eu vou mostrar o caso que foi debatido que eu comentei com vocês. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Tá? Isso é assegurado pela nossa Constituição. Isso aqui é uma questão importante, porque isso aqui muitas vezes eu acho que bate com alguns debates que nós temos no Brasil. Aqui diz o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardo do sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Tá? E há outras também manifestações e alguns incisos sobre liberdade de imprensa. Essa aqui é importante, né? Assegurado o acesso à informação é um dos direitos importantes ao brasileiro, mas também aqui tem alguns choques. Eventualmente, pessoal, teve um caso de um político aí, vereador, eu não lembro exatamente o município, acho que é São Paulo, enfim, não estou bem recordado, tá? Que simplesmente digamos assim, ele era padrasto de um menino que morreu, vítima com escoriações, enfim, etc. Não vou falar o nome do político, talvez aconteceu isso semana passada, estão debatendo aí. Então vocês talvez saibam de quem eu esteja falando, tá? Mas aí, vendo uma famosa rede de televisão, a rede de televisão mais famosa brasileira, uma reportagem no último domingo à noite, né, se fez essa reportagem e eu falei para minha companheira: será que eles não estão indo longe demais, a imprensa? Por que indo longe demais? Porque muitas vezes me parece que os meios de comunicação eles vão a um ponto de, enfim, escrutinar a vida de uma pessoa. Mas é político. Bom, político também tem direitos, tá, pessoal? Não é somente porque o cara está... Inclusive, muitas vezes ele tem assegurado, por exemplo, o foro privilegiado, que não é o caso de um vereador, mas, enfim, ele é uma pessoa pública, diferente de uma pessoa que não é pública, mas também tem essas mesmas garantias aqui que eu estou comentando. Então, muitas vezes, não é só neste caso, mas como em outros infindáveis casos, a imprensa vai, investiga como se fosse praticamente o promotor e também o juiz. Coisa que a gente sabe que no direito não pode, justamente para evitar condenações de inocentes. Tá? Então, a imprensa ela tem feito isso muitas vezes e eu comentei com a minha companheira. Olha, eu acho que foi longe demais, né? A reportagem em si. Acho que
Acho que é importante, enfim, as pessoas saberem que está acontecendo, enfim, essa investigação. Mas daí foram entrevistar parente de relações, amigos, vizinhos de relações de mais de 5, 10 anos do acusado, no caso, que a reportagem leva, né? A reportagem não fala, mas todo mundo entende de interpretação, a leva a entender que a reportagem está acusando o indivíduo ali de ter feito isso, tá? Então, nesse aspecto, eu achei que a reportagem foi exagerada, minha companheira não. Porque o STF decidiu, até pouco tempo atrás, que é melhor ter liberdade de informação, tá? Mas depois o direito de resposta, se é necessário, que eu comentei aqui para vocês, tá? É assegurado o direito de resposta, ok? Se caso houver injustiças. O problema, tá, pessoal, é que muitas vezes no Brasil me parece que eu, pelo menos, não estou ciente que poucas vezes os meios de comunicação são processados, porque às vezes eles vão longe demais, dando a entender que uma pessoa fez tal crime ou fez tal prática. Muitas vezes, quando não foi investigado, é só, digamos assim, uma suspeita, uma investigação, e tem os órgãos que vão ser os responsáveis daí sim definitivamente pela investigação, né? E não sim aquela que eu chamo o tribunal público, né? Onde se condena ou se absolve uma pessoa pela imprensa. Eu acho que ele tende a ser extremamente perigoso, tá? Dado que isto acontece no Brasil. Mas enfim, isso é um debate, e é um debate importante, tá, pessoal? Porque muitas vezes eles chocam alguns direitos. Esse direito à privacidade, que muitas vezes nos últimos anos eu acho que, principalmente com essa questão, né, todo mundo hoje tem uma câmera ou pode gravar, agora como eu estou gravando pelo celular, então às vezes a intimidade é cada vez menor, né, as redes sociais, enfim, ao passo que às vezes os meios de comunicação se utilizam, né, disto para ir lá e dar maiores informações possíveis ao seu público, mas muitas vezes essas informações elas são perigosas porque podem prejudicar a imagem de alguém, principalmente quando uma pessoa, por exemplo, é um profissional da política. Tem coisas que não tem mais volta, tá, pessoal? Eu sou cientista político, vocês também são, né, estão se formando, isso vocês sabem. Uma imagem ruim, uma reportagem ruim acabou literalmente muitas vezes a carreira política ali daquela pessoa, ok? E já foram feitas injustiças. Tem vários casos depois de pessoas que foram absolvidas, enfim, etc, nos tribunais, tá? Mas aí o público vai dizer, não, sempre é culpado. Não, isso aí era a cabeça de vocês, né? Se todo mundo é culpado, então não precisa nem ter mais, não precisa nem ter mais julgamento. Todo mundo é culpado, então é só alguém acusar alguém, todo mundo é culpado e vai acabar todos os brasileiros 200 milhões na cadeia, tá? Então é isso que vai acontecer. Então tem que ser dado o devido processo legal, que também está na nossa Constituição. Então, pessoal, isso aqui é só um exemplo, e tem vários, tá? Garantir o direito à propriedade, a propriedade atenderá à sua função social, isso é um outro debate. Inclusive, tá? Eu gostaria que vocês lessem esse artigo 5º, é só botar artigo 5º no Google, vai aparecer, tá? E vai ser interessante, né, esse tipo de discussão. A inviolabilidade também do domicílio, vocês sabem que não pode ser qualquer pessoa que, nem policial bate o pé na tua porta e abre e entra na tua casa, não. Existe essa possibilidade desde que seja em perigo, tá? Eu não sei aonde está, ver se eu acho, só para mostrar para vocês que eu gosto desse... Só deixa eu me lembro da frase. Aqui, pessoal. No 11, tá? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, ou seja, determinação judicial somente por dia, tá? Não pode à noite. Mas tem a questão do horário também, o que é o horário do dia, né? Essa determinação. Então, pessoal, estes são exemplos, tá, do liberalismo, tá?
e da democracia, o liberalismo político, que são os direitos e garantias pelo menos de primeira geração. E já vou falar depois os da outra geração, ok, pessoal? Então nessa primeira parte nós vemos como é importante esses direitos, porque se nós não tivermos eles, se nós suprimirmos esses direitos, nós fatalmente estaremos prejudicando a democracia.